Existem frases em inglês que transformaram de fato a maneira como eu penso, como eu falo e como eu vivo. Hoje eu vou passar para vocês 5 delas que realmente me desbloquearam. E o mais interessante de tudo, presta bem atenção, nenhuma delas veio de livros gramaticais. Então fica até o final desse vídeo que eu vou fazer uma contextualização de cada uma delas, como que você pode aplicá-las. A primeira frase que eu vou passar para vocês se chama It is what it is. Eu vou estar colocando ela em algum lugar aqui na edição e calma que eu vou contextualizá-la. Basicamente, imagina comigo, um episódio de uma série que você tanto gosta. Nessa série tem um personagem que perdeu tudo. Como assim, antes? O cara perdeu a esposa, perdeu a namorada, enfim, perdeu seu carro, perdeu todo o seu patrimônio que ele havia construído ao longo de décadas. Beleza, esse cara ele tá triste. O que que acontece? Geralmente o cara faz aqui, ó, uma inspiração, e aí depois ele fala o quê? Dentro dessas frases em inglês. It is what it is, que significa, pois é, complicado. Pois é quando a gente não tem meio que falar dentro de uma conversa. Então, digamos que eu tô com um amigo meu, o meu amigo fala o seguinte, pô, antes eu perdi minha namorada, terminei ontem, a menina, ela que veio até mim pra gente terminar, enfim, eu tô muito triste com isso. O que eu vou responder pra ele? É tipo um pois é, mano, complicado, meio que nesse jeito brasileiro, assim, de dizer, mano, complicado, pois é. Então, o que eu falaria pro meu amigo em inglês? It is what it is. Agora a gente vai pra parte da prática. Vamos lá, vamos repetir pelo menos 2 vezes essa frase, para que você comece a habituar com ela. Basicamente, it is what it is. Mais uma vez, it is what it is. A segunda frase se chama I'm not sure, but I'll try. Once, o que que isso significa? É basicamente, bom, eu não tenho tanta certeza assim, mas eu vou tentar. Isso você pode utilizar dentro de casos onde você está aprendendo algo ainda e você não sabe de tudo. Então você está numa etapa de aprendizado, um processo. Então você pode simplesmente chegar lá e falar o seguinte: I'm not sure, but I'll try. Eu não tenho muita certeza, cara, mas vamos lá, eu vou fazer isso, entende? Vamos lá para a prática. No 3, vocês vão repetir comigo a frase. 1, 2, 3. I'm not sure, but I'll try. Mais uma vez. I'm not sure, but I'll try. A terceira frase é Can you say that again, please? O que que isso significa, antes? Contextualiza pra gente para que nós possamos entender. Vamos lá. Eu tive uma experiência nos Lençóis Maranhenses, muitos de vocês já conhecem. Cara, que lugar maravilhoso. É realmente um paraíso. Eu tava lá e de repente apareceram ali 3 americanos que eu ouvi meio que de longe, assim, as pessoas falando, cara, aquelas pessoas ali são americanas e tal. E eu fui me aproximando, eu já era uma pessoa que desenrolava muito bem o meu listening e o meu speaking. Beleza, cheguei perto dos caras e eu comecei a conversar com eles, mas eu não estava no nível tão avançado quanto eu estou hoje, claro. E o que que aconteceu? O cara começou a conversar comigo, a gente desenrolando uma conversa cultural e tudo mais, eu querendo entender um pouco mais sobre ele. E teve um momento em que eu não entendi muito bem o que ele falou. Então eu falei o seguinte: Can you say that again, please? Isso significa basicamente, cara, você pode, por gentileza, falar novamente? Como? Eu não entendi. Então, meio que você está reforçando para a pessoa falar aquilo que ela disse anteriormente e que você agora possa entender, só que de uma maneira mais simples. Então, quando você estiver numa conversa em inglês, você não entendeu, o que você vai dizer? Can you say that again, please? O please é a gente enfatizando ali uma parte mais de gentileza, de servidão. Então, a gente vai falar o seguinte: Can you say that again, please? Vamos repetir essa frase mais 2 vezes para que você consiga realmente fixá-la na sua mente. Então, can you say that again, please? Mais uma. Can you say that again, please? A quarta frase é That's a good question. Vamos para um caso prático que você consiga entender. Basicamente, quando eu estou numa conversa e eu preciso ali de alguns segundos para eu reorganizar as minhas ideias, porque eu estou meio que perdido, digamos assim. Então, o que eu vou responder para a pessoa? Well, that's a good question. Bom, você fez uma pergunta muito interessante. Boa pergunta que você me fez. Então, nesse momento aí, eu transmito elegância, educação e, ao mesmo tempo, até meio que um ar de um cara que é fluente. Você não transmite insegurança. Well, that's a good question. Isso acontece muito em frases, dentro de séries ou filmes em inglês. Para quem assiste, quem conhece, sabe muito bem que acontece rotineiramente. Então, o que você vai responder quando você estiver meio que organizando as suas ideias no inglês? Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de falarem rapidamente, responderem rapidamente no inglês.
Então o que você vai fazer agora, na prática, é responder That's a good question. E você pode até falar um pouco mais suave ou slow, né, mais devagar. Então, That's a good question. Vamos repetir mais 2 vezes para que você consiga gravar. That's a good question. Novamente, That's a good question. A última frase, não menos importante, se diz I got you. Basicamente, você vai ouvir isso comumente entre os nativos. É quando alguém te diz algo, por exemplo, pela segunda vez, e agora você responde ele ou ela. I got you, que significa entendi. Vamos para outro caso onde você pode utilizar I got you. De repente você está com seu amigo ou sua amiga na rua e ela dá uma tropeçada. Ou ele ou ela dá uma tropeçada. Você faz o seguinte, segura essa pessoa. Né? De vez ela cair, você segurou ela, ajudou ela. Então, basicamente, você poderia dizer o seguinte, I got you, eu te segurei. O I got you, ele é bem utilizado, é comum você ver palavras assim dentro do inglês, onde elas não são utilizadas somente para um caso. Vai depender muito do contexto. Então, eu costumo dizer que o inglês, it depends on the context, que vai depender do contexto. Então, digamos que alguém pede uma ajuda para você no meio da rua, por exemplo. Acabei de inventar isso. Alguém pede, uma senhorinha está passando no meio da rua e fala, Sir, could you help me? Você pode me ajudar, por gentileza? E você fala assim, Don't worry, I got you. Não precisa se preocupar, senhora, eu vou te ajudar. Então, o I got you pode servir como aparar algum objeto, I got you, aparar alguma pessoa. Pode ser também como você tentar transmitir para a pessoa que você faz parte do jogo dela. Por exemplo, o Anderson, você vai para o meu aniversário? O Anderson, are you coming to my birthday? E eu posso simplesmente responder, Don't worry, I got you. Não precisa se preocupar, eu tô indo, meu amigo. Então o I got you, ele vai depender muito do contexto. Pode ser pode ser qualquer uma, na verdade, dessas aplicações que eu passei para vocês. Agora com você, eu vou deixar aqui um desafio para que você escolha uma dessas frases que eu te passei aqui hoje e você vai pôr em prática. Basicamente, pode colocar uma delas dentro de um comentário, pode colocar no Stories, pode enviar para um amigo, pode fazer o que você quiser, mas você tem que ir para a prática. Saia da teoria, não fique somente na teoria, tá? Então, se você chegou até essa parte do vídeo, comenta got you aqui embaixo para eu entender que você está comigo nessa jornada. Você não precisa saber de tudo, você só precisa continuar. Mantenha a sua escrita, mantenha o seu listening treinado, mantenha o seu reading, mantenha todas as habilidades que você precisa para desenvolver um inglês fluente em dias. É basicamente isso. Você vai passar por dificuldades? Sim, don't worry, I got you. Calma aí que o vídeo ainda não acabou. Eu vou pedir uma coisa para vocês, somente isso. Se inscreva no canal, ative a notificação para que o YouTube entenda que de fato você acha o nosso conteúdo relevante. Sempre que a gente postar, você vai ser notificado e não vai perder nenhuma das dicas na prática, beleza? Deixa aqui embaixo qual das frases você achou mais interessante, qual você já tinha visto antes. É isso, curte, compartilha, vambora!